você tem vindo buscar a presença de Deus? Sabe, às vezes nós achamos que Deus está em silêncio, mas algumas outras vezes Ele nem está em silêncio, Ele continua falando, mas nós não estamos ouvindo. E nós precisamos ter essa atenção de entender quando o Senhor está falando, ou quando Ele está em silêncio, ou quando nós é que não estamos ouvindo o Senhor. Por isso, faça um autoexame em cada culto que você estiver. Faça um autoexame. Será que eu estou aqui ouvindo? Ou será que a minha mente está perturbada muitas vezes? E eu posso dizer isso porque quantas vezes que eu estive sentado na igreja, mas a minha mente estava lá fora. E por quê? Porque eu não queria saber. Não, eu até queria, mas eu estava ligado nos problemas, eu estava ligado nas minhas aflições, nas coisas ruins que estavam acontecendo. Isso fazia com que eu me perturbasse e eu não conseguia me concentrar. Mas quando você percebe isso, faça uma oração, nem que seja silenciosa. Senhor, leva minha mente cativa a Ti, Senhor. Espírito de Deus, toma a minha mente, para que eu possa ouvir a Tua voz nessa noite, para que eu possa me conectar contigo, Pai. É muito mais do que se conectar com a pregação ou com o pregador, é conectar-se com o Espírito Santo. E Ele fala mais do que as palavras que eu posso falar. Então que nessa noite isso aconteça e você possa vivenciar essa experiência maravilhosa de ouvir o Senhor falar contigo. Amém? Deixa eu compartilhar uma palavra bem conhecida da palavra do Senhor com você, que está escrita no Evangelho de São João, no capítulo 5. Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos 1 em diante. Tem um texto que sempre fala de uma maneira diferente comigo. Eu espero que nessa noite possa falar de uma maneira diferente também com você. Aleluia. Evangelho de São João, no capítulo de número 5, versos 1 em diante. Evangelho de João está no Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento. Você que trouxe a sua Bíblia, você que acompanha online também, na sua Bíblia online. Se quiser marcar esse texto, é um texto muito importante. Diz assim esse texto: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Ele tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali paralítico já fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou para entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. Amém. E até aqui. Imediatamente o homem ficou curado. Sei que você talvez já conhecia esse texto bíblico. E isso aconteceu falando a respeito deste homem há 38 anos. Imediatamente o homem ficou curado. Às vezes nós não, quando lemos rapidamente o texto, não paramos para pensar. 38 anos. 38 anos. Paralítico. Às vezes nós não, quando lemos rapidamente o texto, não paramos para pensar. Mas obviamente que quando nós entramos num texto como esse, nós não queremos falar a respeito das mazelas e das doenças desse mundo. Mas obviamente que quando nós, do quanto esse homem sofreu, enfim. Mas todo o texto bíblico, tudo que está na Bíblia, cada história,
ela só está porque ela tem alguma lição escondida para nós, texto bíblico, tudo que está para as nossas vidas. história. E nessa noite eu vejo que esse texto nos fala muito sobre algumas paralisias invisíveis que nós temos. Quando o corpo anda, mas a alma já não anda mais. E essa é uma das paralisias invisíveis. Essa paralisia deste homem era visível. Ele era coxo, mas a alma já não estava ali há tanto tempo, as pessoas viam. E essa é uma das paralisias invisíveis. Talvez viam e não se importavam mais, ele já fazia parte do local. Essa paralisia deste homem, às vezes nós nos acostumamos com os problemas. Mas existe nos dias de hoje pessoas as quais o corpo anda, ela está presente, ela trabalha, ela sorri até, estava ali há tanto tempo, mas a alma, a alma essa está parada, não se importavam mais. E eles estavam no lugar chamado Betesda, e Betesda significa a casa, fazia parte da misericórdia. Ironicamente, era um lugar que arrebanhava o maior número de pessoas que estavam ruins, doentes. E eles estavam no lugar chamado, às vezes nós falamos, né, e fazemos até uma conexão com a igreja, o quanto que esse também é um Betesda, porque tem muitas pessoas que estão aqui doentes, muitas pessoas que vêm para serem curadas, de pessoas. Mas essa é uma associação que talvez possa não ser tão válida. Às vezes nós falamos, apesar de nós sabermos que a igreja tem muitas pessoas dessa forma, nós precisamos começar a lutar contra esse processo de ser Betesda, o processo de aceitar que as pessoas cheguem doentes e permaneçam 38 anos doentes, que as pessoas venham enfermas, coxas, paralíticas, e elas continuem paralíticas. Nós precisamos começar, porque isso era Betesda. Nós precisamos mudar, deixar de ser Betesda para ser Jesus, para ser igreja, porque quando ele chega é com a representação do que a igreja faz quando ela chega num lugar. Que as pessoas venham enfermas, coxas, traz milagre, elas continuem paralíticas. E por muito tempo eu mesmo fiz essa associação com a igreja. Nós precisamos mudar a associação de que Jesus, é assim, igreja. Somos um lugar de pessoas doentes. Quando ele chega é com a representação as pessoas até chegam, a igreja faz quando ela chega encontrar a cura, porque Jesus está nesse lugar. Enquanto Jesus não estava aqui, elas não encontraram cura. Mas quando Jesus chegou, alguma coisa aconteceu. Mas esse era um lugar cheio. E é engraçado quando nós percebemos de que lugares que prometem milagres geralmente são mais cheios do que lugares onde milagres acontecem. Eu sei que foi difícil de entender o que eu falei agora, mas lugares que prometem milagres geralmente são mais cheios do que lugares onde os milagres realmente acontecem, onde se promove milagres, onde se vende milagres, onde se vende bênçãos, e as pessoas correm, e as pessoas vão atrás, e as pessoas desejam aquilo. Por isso que Betesda era um lugar que estava cheio. Hoje está cheio de Betesdas por aí. As redes sociais são Betesda também, onde as pessoas se juntam para reclamar, onde as pessoas se juntam para lamentar, onde as pessoas estão ali para falar das suas mazelas. E é cheio de pessoas coxas, paralíticas, cegas, assim como está na descrição desse texto aqui. As nossas redes são cheias. Os grupos de amigos onde as pessoas se juntam para poder reclamar, seja do governo, seja do dinheiro, seja da falta dele, seja da esposa, seja do marido. Quantos Betesdas que nós temos nos nossos grupos de WhatsApp, que só servem para nossas reclamações, ou quando nos juntamos para fazer alguma coisa que deveria ser legal e falar de coisas boas, mas só paramos para falar das coisas ruins. É lugares de lamento, são pequenos Betesdas, que não é nem casa de misericórdia, às vezes é casa de miséria só, porque só falamos a respeito das nossas misérias. As pessoas procuram às vezes por um alívio, uma tentativa de alívio, mas não encontram esse alívio e ficam presas nesse tipo de processo. E aqui nós chegamos a uma conclusão de que é preciso tomar um posicionamento
porque senão nós continuaremos enchendo até mesmo as igrejas, mas as pessoas vão continuar vazias. Não adianta nós pagarmos cursos caríssimos se os nossos hábitos continuarem sendo os mesmos hábitos de sempre. Terapias que são iniciadas, mas sem disciplina nenhuma para dar continuidade, porque hoje as pessoas estão rodeadas de conteúdo, mas sem uma conversão real, sem colocar em práticas, esperando que tudo aconteça por si mesmo, simplesmente deitados ali olhando o movimento das águas. Estamos às vezes deitados na nossa vida, esperando simplesmente que alguma coisa aconteça. E veja, fazia 38 anos. Isso aqui não é dizer assim, foi uma fase ruim. Não, isso não é uma fase, isso é uma vida. 38 anos é uma vida. Eu quase ia dizer que eu não tenho isso de idade, mas eu lembrei que sim. Na nossa vida, esperando simplesmente que alguma coisa. Mas muitos aqui não têm. E veja, 38 anos. 38 anos. E esse homem está todo esse tempo ali. É interessante que Jesus, ele está indo para uma festa e ele desvia-se da festa e ele vai até esse lugar. Eu sempre costumo dizer, isso foi um pensamento meu mesmo, de que Jesus nessa época talvez tinha lá os seus 32 anos. Esse homem estava 38. Quando eu penso nisso, eu fico imaginando que Jesus já do céu conhecia ele. Jesus nem tinha nascido ainda, esse homem já estava desse jeito. Ou seja, quando Jesus estava no céu, ele já estava paralítico. Vamos imaginar Jesus pensando dessa forma: vou dar uma olhada se aquele homem ainda está por lá. Eu lembro dele chegando em Betesda. Eu lembro dele acreditando de que um dia ele seria curado pelas águas, de que um dia ia acontecer alguma coisa diferente e ele seria tocado. Eu vou ver como é que está esse homem. E Jesus chega ali, ele está parado. E veja, depois de 38 anos, não é mais alguém com paralisia, é alguém que está paralítico. E qual é a diferença disso? É porque chega um tempo da vida que a gente está tão acostumado já com o problema, que nós não dizemos mais que nós temos um problema, mas que nós somos parte dele. É como se nós estivéssemos absorvido. Ele não diz assim, eu estou com paralisia. Não, eu sou paralítico. Eu não estou com uma enfermidade, eu estou enfermo, eu sou enfermo, eu tenho isso, eu sou isso. Nós passamos a incorporar aquilo que um dia foi uma enfermidade, aquilo que nós achamos que poderia ser passageiro, mas parece que já faz parte da nossa vida essa deficiência. E hoje, ainda há tantas pessoas que estão dessa maneira. Sabe, às vezes não tem 38 anos, nem 40, nem 50. Tem lá seus 10, 20 anos, mas a sua alma já está paralítica. Pessoas que estão em 2026 aqui conosco sentados, mas seu coração está preso em 1990. Seu coração está preso no ano 2000, ou enfim, em algum tempo lá atrás, ou 10 anos atrás. Quando alguma coisa aconteceu e paralisou a tua alma e te jogou em Betesda. E você não consegue se desligar disso. E a vida está acontecendo, e as coisas estão acontecendo, e pessoas estão sendo curadas, mas parece que nunca chega o teu tempo. Há tanto tempo que você vê pessoas alcançando coisas, e por que elas podem ou não? Porque eu estou paralítico. E essa minha paralisia, ela está acontecendo dentro da minha alma. E o problema é de que quando Jesus chega, e ele não vem evidenciando o problema. É interessante porque depois de tanto tempo, nós já estamos acostumados a falar sobre o problema e nos identificamos com o problema. Jesus não chega dizendo assim, rapaz, o que você tem? O que aconteceu? Ninguém para te ajudar. E o que as pessoas com problemas às vezes esperam é isso, é aquela massagem no ego. Jesus chega, não faz nenhum outro tipo de pergunta a não ser: você quer sair dessa? Quer ser curado? Ele nem estava esperando isso. Talvez ele estava tão acostumado a contar já os seus problemas, a reclamar, a falar, a paralisia, é porque minha família me abandonou, é porque não tem mais ninguém aqui, vieram, ficaram no começo, mas depois foram embora, hoje eu sou um homem sozinho, e as pessoas aqui eu acho que são meus amigos, mas é balançar as águas aqui, é quem mais pode se jogar, ninguém pensa em mim, e tantos discursos que esse homem tinha. Jesus não vem preocupado com o discurso dele ou quanto ele quer reclamar.
Jesus só vem perguntando para ele se ele quer sair disso. Mas eu aprendo que nem todo o sofrimento ele gera um desejo de mudança. Alguns geram apegos. As pessoas se apegam a esse tipo de problema porque ele gerou algum tipo de benefício também. Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus sabia que a cura física daquele homem, ela ia trazer também o fim de alguns benefícios da doença. Porque esse paralítico, ele não precisava trabalhar, ele não pagava impostos como as pessoas pagavam, ele recebia as esmolas, mas agora, sendo curado, ele era obrigado a procurar um emprego, assumir responsabilidades, e ele não tinha mais aquela desculpa perfeita para o fracasso. E eu preciso falar isso porque parece idiota o que eu estou falando, mas é verdade. Tem pessoas que não querem ser curadas, que não querem que alguém resolva o seu problema, porque dela não tem mais a desculpa para poder dar, porque isso não vai mais facilitar a sua vida de poder jogar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Por isso que Jesus já vem reto tentando trazer o problema. Eu uma vez contei de que nós fomos orar por uma pessoa e ele estava com o pé muito ruim, e ele disse: olha, eu estou há tanto tempo sem trabalhar, e aí estou recebendo, estou encostado e tal, e nós olhamos para o pé daquele homem e disse assim: o senhor quer ser curado hoje, nós vamos orar. E ele olhou e disse assim: não sei, essas coisas acontecem mesmo, né? E nós percebemos que ele não queria ser curado, porque se ele fosse curado, ia acabar o encosto, não ia mais ganhar do INSS, ele ia ser obrigado a voltar a trabalhar. Há pessoas que não querem cura, não querem que você resolva o problema delas, e o problema é quando nós estamos com esse sentimento, e ele não está na superfície, ele está escondido dentro de nós, escondido de maneira que nós pensamos: não, eu não sou essa pessoa. Mas tem muita gente que ama a sua própria depressão, o seu vício, a sua escassez, porque essas coisas lhe dão atenção. As pessoas dão atenção para ela por conta desse problema. E Jesus está perguntando de alguma forma: você está disposto a abrir mão de toda a atenção que a tua dor ganha, para você aceitar a liberdade que a saúde exige que você tenha? Você quer abrir mão de tudo isso? Você está disposto a fazer isso? Na psicanálise existe uma frase que diz que existe um ganho secundário da doença, porque a dor passa a trazer algumas vantagens ocultas. Ela traz atenção, justificativas, fuga da responsabilidade, uma identidade social. A pessoa é conhecida agora pelo problema que ela tem, as pessoas olham com uma determinada pena para ela, e por mais que a pena possa incomodar algumas pessoas, para outras eu sofro. E tem gente que nunca sai do sofrimento, e você ora pela pessoa e ela não sai do sofrimento, e ela está há tanto tempo ali em Betesda, e ela não sai do seu sofrimento, e ela passa anos e é sempre reclamando das mesmas coisas, sempre reclamando dos outros, sempre trazendo um novo problema. Por quê? Porque não posiciona-se também, porque não tem um posicionamento de dizer: eu quero ser curado. Por quê? O conforto que ela recebe no meio da sua dor me parece melhor, ou parece-lhe melhor, do que a atitude de receber a cura. A cura exige uma mudança de comportamento. Para nós sermos curados, nós precisamos mudar o comportamento. Veja aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava acabada, ela estava 12 anos sangrando, ela estava fraca, ela tinha perdido todos os seus recursos, mas a Bíblia diz que ela fala para ela mesma: se eu tão somente tocar a orla dos vestidos dele. Então ela se levanta, ela entra no meio da multidão. Ela teve que ter uma mudança de comportamento para que ela alcançasse o seu milagre. É preciso que nós tenhamos uma atitude para que as coisas comecem a acontecer dentro da nossa vida. E então vai perder as desculpas. Você não pode mais colocar desculpas em nada, mas está tudo bem, porque agora você está curado. Você tem que ter uma responsabilidade, mas pelo menos você não vai mais ficar jogado na beira de um local, olhando os outros terem vitória, e você continua parado, paralítico. E quando você olha a felicidade de alguém, talvez aquilo te dói, porque
É engraçado como esses processos acontecem, porque a gente olha, a gente deseja, mas ao mesmo tempo tem raiva de quem está feliz e não entende por que está nessa situação, mas não toma nenhuma atitude para sair dessa situação também. Então é preciso que haja uma decisão. Olha só como é que funciona a questão da anatomia da desculpa que esse homem dá. Quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele não diz nem que sim nem que não. Ele diz: pois é, mas não tem ninguém que me ajuda. Não tem ninguém. Ele começa fazendo uma análise. O problema é a falta de recurso. O problema, na verdade, é que os outros chegam antes. Ele começa a fazer uma explanação de todos os problemas que o cercam e que o impedem. Também não tem como ser feliz, né? Porque olha só, um homem desse. Como é que eu vou ser feliz? Essa mulher vem reclamando o dia inteiro. Como é que a gente vai conseguir vencer se... E aí vem toda uma explicação. Ele tinha uma explicação para dar. Não tem ninguém que me ajude. Ele estava especialista já em olhar para o lado, fazer toda a análise de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Ele só não conseguia olhar para dentro dele. E aqui, eu percebo de que existia sim um problema físico ali. Assim como também existem muitos problemas que são físicos também na nossa vida hoje. Dentro de uma rápida análise, todos os problemas que nós temos de ordem física, eles têm pelo menos, eles são gerados em pelo menos 4 âmbitos: má alimentação, hidratar-se errado ou beber coisas que não se devia beber, estresse e sedentarismo. São as 4 fontes para dar ruim em qualquer saúde. Pode ter certeza, as doenças nascem a partir disso. Ou nós comemos errado, ou nós bebemos errado, ou falta de hidratação também, né? Ou pessoas que bebem seus vícios e acabam trazendo consequências para a sua saúde. Falta de exercícios físicos, de nos movimentarmos, o sedentarismo. Ou também o estresse, que tem levado as pessoas ao burnout, tem levado as pessoas à ansiedade e a problemas de ordens psicológicas. Todas essas coisas aqui podem ser tratadas, principalmente no princípio. Eu sei que eu estou falando de coisas espirituais aqui hoje, de ordem até psicológica, mas nós não podemos fechar os olhos para a nossa questão física. Se o teu físico não estiver bem, as outras coisas também vão mal. E às vezes as desculpas já vêm, não tem ninguém que me ajuda. É que eu não tenho ninguém. Eu sozinho não consigo. Mas cara, é você que vai morrer. Se você não se levantar e fizer alguma coisa pela tua vida, ninguém vai fazer, então você precisa. É que eu não tenho ninguém que me ajude. Era o que esse homem estava falando para Jesus, mas Jesus estava ali do lado para ajudar. E é isso que eu quero dizer, porque às vezes tem alguém para ajudar, mas nós estamos esperando outro tipo de resposta. Eu não tenho tempo, é que eu não tenho oportunidade, é porque eu não tenho apoio de ninguém, é que eu não tenho dinheiro. Quando na verdade eu não tenho uma decisão. E no momento que se decide, as coisas começam a mudar. Jesus ignora o fato do anjo mexer nas águas. Jesus ignora o fato de quanto tempo ele está ali. E ele vai reto. Você tem vontade? Você tem vontade de vencer? Você tem vontade de sair dessa situação? A paralisia dele era uma paralisia que também estava no mental. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Muita crença limitante. Pessoas acreditam que só podem chegar até um determinado ponto, que não pode avançar. É um vitimismo crônico. Tudo é porque, meu Deus. Tudo é se vitimizando. Uma incapacidade de tomar uma decisão. São problemas que o inimigo trabalha aqui, na sua ordem mental, impedindo você de tomar a decisão que você precisa tomar. E quantas vezes você já foi convidado a aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, a mudar de vida, a começar um projeto novo, mas fica titubeando e não faz, e por não fazer, você fica ali, jogado perto das águas, e não sai, e os anos vão passando, e daqui a pouco você está 38 anos sentado no banco de uma igreja, mas não consegue desfrutar daquilo que o Senhor está trazendo.
Existe o problema de ordem emocional? Também existe. Dependência afetiva. A pessoa não consegue vivenciar o amor, porque não, eu fui abandonada, está preso ainda nesse trauma. Medo de rejeição, não vou fazer porque eu acho que ninguém vai gostar, eu não vou me declarar porque depois eu sou rejeitado, e a pessoa fica presa dentro disso. Necessidade constante de validação. Não consegue fazer alguma coisa sem que alguém esteja ou elogiando, ou empurrando, ou dizendo, vai, é isso mesmo. E isso é uma coisa que precisa ser tratada, porque te paralisa, porque não te deixa avançar. E aí existe também a questão comportamental. E aí entra compulsão alimentar, sedentarismo, autossabotagem metabólica. Porque o nosso corpo, quando nós nos alimentamos mal, aí começa a ter inflamação crônica, e começa a mexer com tudo, daqui a pouco os hormônios estão desregulados, e daqui a pouco você está alterado, e pensa que é o demônio, mas é só o hormônio. Não é o demônio. A pessoa não tem mais vontade de nada, e a vitamina B12 está lá no pé, mas está achando, não, o inimigo, meu Deus, é um peso, jogar uma macumba na minha casa, alguma coisa aconteceu. E não é físico. Quer ver uma coisa? Prazer curto, culpa longa, e fecha o ciclo, e a pessoa fica nisso. O que o pastor está querendo falar com isso? Não, hoje eu mereço, eu vou comer essa caixa de chocolate aqui, porque meu dia foi um dia de cão hoje. Eu vou sentar, 2 litros de coca, caixa de chocolate na frente da TV, e hoje eu zero Netflix. Aí depois, meu Deus, podia ter feito isso. Mas também, nem vou para academia, amanhã eu vou. Aí amanhã, já não fui segunda-feira também, acho que eu vou só na outra segunda. E a pessoa vai, e isso vira um ciclo, porque nós queremos prazeres momentâneos. Não, é só hoje que eu vou fazer. Nessa batata frita aqui, o melhor mesmo é na banha do porco. Vamos cortar, aquela crocante. Eu vou fazer, mas o teu colesterol não estava alto, o triglicerídeos estava explodindo. Mas é só hoje. É só hoje. E a pessoa está no céu hoje há 38 anos. Diz assim, não, Deus tem misericórdia. Deus está tendo misericórdia, mas um dia a porta da graça fecha. E nós precisamos cuidar. Então tem essa área física? Tem, a gente precisa cuidar. A gente precisa estar avaliando isso, porque isso interrompe várias outras coisas. Nós sempre estamos em busca daquela dopamina momentânea. Eu quero me sentir bem, eu quero sentir. Só que depois, na mesma envergadura que você levanta, sabe, os teus ânimos, dá depressão depois. E quando dá uma depressão, não estou falando uma depressão crônica, estou dizendo aquela depressão, aquele deprimir que dá. Qual é a solução rápida? É alguma outra coisa que nos eleve. Para algumas pessoas é os seus vícios, que são drogas. Para outras pessoas é comida, e então ela come, porque isso traz prazer. Para outras pessoas, chupi. Você já esteve em alguma casa que daqui a pouco escutou aquele som? Chupi! Sabe, para algumas pessoas, isso é dopamina. A pessoa fica, quer ver quando escuta a buzina do carro, do correio. Eu acho que chegou. E aí vem a fatura do cartão. Aí depois, e o cara está paralítico e não consegue sair dali. Sabe? Que fica nessa. Não consegue encontrar algo que lhe dá prazer sem lhe jogar para baixo. Nós podemos ficar presos dentro desse ciclo. Mas aqui o comando de Jesus, ele é estratégico. Queres ficar curado? Queres? Senhor, é porque o Senhor não entrou nem na desculpa dele. Senhor, levanta-te. Levanta-te. Toma a tua maca. E anda. Sabe, é interessante esses comandos aqui, porque nenhum é emocional. Oh, querido. Tá difícil, tá?
Não acredito que te machucaram. Não acredito que fizeram isso contigo. Sabia? Pois é, eu não queria falar nada para o Senhor, mas me machucaram. Não, o Senhor não vai alimentar ainda mais o problema, que pode ser que existiu, pode ser que alguém quebrou ele, pode ser que alguém machucou ele, pode ser. Mas o Senhor entendeu de que aquilo já aconteceu. Não tem mais como nós ficarmos machucando ainda mais. Você quer sair dessa situação? E às vezes Deus vem assim, Ele não vem tratando só o emocional, Ele vem tratando primeiro a razão. Você quer sair dessa? Você quer que teu casamento seja curado? Você quer que as tuas finanças sejam restauradas? Você quer que tua vida espiritual dê uma guinada? Você quer isso? Não, eu quero. Então te levanta, toma a tua maca e anda. Faz esse processo. Primeira coisa, coloca-te de pé. Não, mas vai seguindo a minha palavra. É que eu sou paralítico. Você era paralítico. Você tinha uma paralisia. Você não nasceu para ser paralítico. Você estava por um tempo paralítico. Mas eu estou te dizendo, levanta nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa decisão precisa acontecer. Não importa o que aconteceu lá atrás, como aconteceu, não importa nada disso. Hoje, precisa tomar essa posição. Se levanta. Não traz para a tua lógica, porque eu tenho paralisia já há 38 anos, você não sabe. Não! A voz do Senhor está dizendo, se levanta. E às vezes, gente, sabe, a pessoa vai levantando e vai estralando tudo, porque ficou 38 anos parado, e está difícil, mas vai fazendo massagem na perna, vai colocando de pé, vai encostando, e você está dizendo, as pessoas estão dizendo assim, mas tu não era paralítico? Olha, eu tive paralisia, mas eu já estou andando, e daqui a pouco eu vou estar correndo, aleluia. Pode ser que no próximo culto você chegue aqui, encostando nas paredes, mas já não está mais se arrastando, e já não está mais carregado por ninguém. E até o final do ano, você está voando, aleluia. Eu quero dizer mais, até o final do ano, você está encostando em quem está na maca, dizendo assim, você vai se levantar em nome de Jesus. Porque é isso que o Senhor quer produzir em nós, de que nós venhamos a levantar outros, glória a Deus. Ele diz, pega a tua maca. Aquilo que te carregava é agora você que vai carregar. As suas experiências passadas, elas não te dominam mais, elas só vão ser testemunho para você. Aquela maca virou testemunho dele. Antes carregava ele de um lado para o outro. Tinha sempre a desculpa da maca. Sempre tinha a maca que me levava. Não, agora eu estou levando essa maca. Por que eu estou levando essa maca? Isso aqui é para falar para vocês que um dia eu estava deitado nela, mas hoje eu estou carregando ela. Ela não me carrega mais. O Senhor chegou para mim e disse, se levanta, pega essa maca e leva. Ela nunca mais vai carregar você. É você que vai carregar ela. Eu quero dizer algo em nome de Jesus para você. Você antes tinha problemas e tinha situações que te enfermavam, você estava preso nelas, mas Deus vai te dar domínio sobre elas. Ele era preso à maca, mas agora a maca estava sob o domínio dele. Nós éramos presos em situações, nós éramos presos na falta de dinheiro, era preso no medo de perder o casamento, o amor da sua vida, mas em nome de Jesus o Senhor vai te dar domínio sobre essas coisas. Você vai prosperar, teu casamento vai prosperar, o amor vai voltar para dentro do teu lar, você vai ter domínio sobre as coisas. Lá em Gênesis o Senhor diz para o homem, domine sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo nessa terra. A primeira coisa que Deus entrega para o homem é governo, para que nós venhamos a governar, não governar um sobre o outro, mas que nós possamos governar ambientes, que nós possamos governar as coisas que estão ao nosso redor. Mas desde o pecado nós temos sido governados pelo medo, governados pelos recursos, governados por todas as coisas que estão ao nosso redor e que nós deveríamos dominar. E quando nós encontramos Jesus, Ele muda todas essas coisas, Ele restaura a tua posição de governo, e você passa a ter governo sobre os seus sentimentos. A ira me governava, não, você que governa sobre a ira. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então não deixa mais a ira te governar. Por quê? Porque o Senhor te restaurou já. Antes tu estava na maca, agora não, agora é você que carrega ela. Aleluia. E Ele diz, anda. E andar na Bíblia fala de consistência, fala da gente continuar. Não é levanta, fica de pé e fica parado aí, porque vai que tu volta a ficar paralítico, daí tu já está na tua posição. Ai, não,
É que vai que de novo eu... Anda, te move, vai fazer alguma coisa, vai se mexer, porque na vida é um processo que acontece, e o milagre não elimina a disciplina, não. Nós precisamos ser disciplinados nas coisas. Eu comecei a orar, fiz uma campanha, agora glória a Deus, as coisas mudaram. Continua orando, continua. Nós temos um costume de fazer as coisas por um tempo, daí quando dá certo a gente para. Isso é mais comum do que você possa imaginar. As pessoas muitas vezes têm um infarto e daí muda tudo, melhora tudo, melhora a alimentação, mas daqui a pouco os exames estão top, e aí volta para os velhos hábitos. O casamento estava ruindo, chegou na igreja com o casamento quebrado. Ai meu Deus, ora, busca, não falta um culto, aquela coisa toda. Aí Deus, o Senhor restaura. Aí quando o Senhor restaura, está tudo bem. Daqui a pouco volta para os velhos hábitos. Deixa a mulher sozinha em casa, não dá satisfação, vai para a internet fazer coisa que não deve. Volta para os velhos hábitos, volta para as velhas coisas, se afasta da comunhão com Deus. Anda, mas anda para frente, anda na direção correta. Cuidado para você não parar e voltar para os velhos hábitos. Jesus, ele fala para aquele homem em Lucas 5:14, eu não li até aqui, mas ele diz assim, quando ele encontrou o homem: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso aqui é interessante porque não estava falando apenas de uma enfermidade física. Dá para entender aqui que alguma coisa que tinha acontecido com aquele homem tinha algo mais. Nem toda cura é definitiva, a gente precisa de uma mudança. Jesus olha para eles assim: olha, não peques mais. Será que tinha pecado envolvido? Jesus falou para ele não pecar mais. A paralisia muitas vezes ela vem dos nossos próprios pecados. A nossa paralisia em algumas áreas da nossa vida podem vir de coisas erradas que nós fizemos e que nos paralisaram. Aí o Senhor diz assim: ei, não peques mais. Você foi restaurado, Deus fez a obra. Hoje Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Vai, não peques mais. Te alinha, permanece firme, continua orando, continua buscando, continua na presença de Deus, para que não aconteça coisa pior. Parece uma ameaça, né? Jesus está ameaçando ele aqui. Experimenta e faz de novo, para você ver. Mas se Jesus, que é a bondade em pessoa, estava dizendo isso, ele estava alertando. Porque quem traz a coisa pior não é ele. É Satanás, que não tem misericórdia nenhuma. E se ele vê uma brecha, ele vai trazer coisa pior. A gente sempre pensa, né? Pisei fora da faixa aqui, a mão de Deus pesou sobre mim. Meu amigo, a gente saiu da vontade de Deus aqui, ó. Deus está protegendo aqui. Aí eu me desvio, eu saio, a proteção de Deus continua ali. Aí eu estou aqui. A hora que o inimigo vê, ele vai tentar fazer de tudo para acabar contigo, para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua empresa, para acabar com as tuas finanças, para acabar com a tua saúde. Ele vai tentar de tudo, até que a gente volta. E é por isso que às vezes a gente vai ali, se arrebenta um pouco, daí a gente volta, oh Deus de misericórdia, a gente se restaura. Aí o que acontece? Andamos no jardim, está tudo muito bem, e a gente olha aquele fruto que não deve e a gente vai lá, apanha de novo e volta de novo. Permaneça no centro da vontade de Deus, coberto pela misericórdia do Senhor. Ele te restaurou, não volte atrás, aleluia. Se você quiser colocar-se de pé, eu quero terminar a mensagem com você de pé. Se você quiser fechar os teus olhos só um pouquinho, se puder. E eu quero perguntar para você: tem alguma desculpa que você usa faz tempo? É porque eu estou assim também, porque, sabe, e todo porquê que vier depois é desculpa. Tem um porquê da tua depressão, tem um porquê desses problemas familiares, tem um porquê que você diz assim: não, isso aqui acontece por quê?
alguma dor que virou identidade para ti? Alguma coisa assim, que eu sou cardíaco, eu sou nervoso, eu sou irada, eu sou desbocado, tem alguma coisa que você está usando como identidade? Tem alguma coisa que você quer mudar, mas não tem força? Eu queria ser diferente, mas também, se eu fizer isso, eu deixo disso, eu deixo daquilo. Enquanto eu estava pregando, alguma coisa identificou? E tem alguma maca que ainda está te carregando? Tem alguma coisa que você ainda usa como maca? Alguma situação que você não quebra, que você já deveria ter se posicionado e você não posiciona? Tem alguma coisa? Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Primeira coisa é dar nome para paralisia. O que está te paralisando? Tem alguma coisa que te paralisou na vida? Tem alguma situação que aconteceu com você no teu passado e que você não consegue perdoar? Que você diz assim, não, me machucou tanto, eu estou quebrado desde então. Aquele homem me deixou, me abandonou, me bateu, enfim, eu não sei o que esse homem fez com você. Mas talvez isso não te deixa viver 100% da tua vida livre, porque inconscientemente você está ainda provando o teu valor. Qual é a paralisia sua? E eu vou dizer, isso não está na superfície, você não olha e diz assim, eu sou assim porque eu penso isso. Não, mas lá dentro tem alguma coisa que sempre está arrastando você. Muda o teu comportamento hoje. Você não vai sentir vontade de fazer isso. Você não vai sentir vontade de começar um projeto amanhã. Você não vai sentir vontade de dizer assim, eu estou meio inspirado agora, amanhã eu vou começar uma caminhada, amanhã eu vou começar a cuidar da minha alimentação, amanhã eu vou, ou hoje mesmo, sentir vontade de pedir perdão para minha mãe. Você não vai sentir essa vontade. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa de uma decisão. Não dê mais responsabilidade para os outros. O homem falou assim, é que ninguém me ajuda, é que ninguém faz por mim, é que ninguém me entende. Hoje nós vamos tomar um posicionamento. Não importa se os outros não fazem, eu vou fazer por mim. Eu vou, como aquela mulher do fluxo de sangue, tinha tudo contra ela, mas ela disse, se eu tão somente tocar na orla dos vestidos dele, eu serei curada. Se jogue na palavra de Deus, porque a palavra de Deus renova a tua mente. Comece novos hábitos, porque isso reconfigura seu cérebro e faz ele pensar de que você é um campeão, e você é, aleluia. Comece a ter disciplina, porque é ela que sustenta o milagre. Não vá até um ponto e pare, porque isso tem sido a história da tua vida. E até um pedaço e cair, até um pedaço e cair. Chega, em nome de Jesus. Temos que começar algo hoje e continuar. E se você está habitando algum Betesda, se você está em algum lugar onde só tem reclamação, onde as pessoas só reclamam, só murmuram, perceba, nos lugares onde se juntam para murmurar, para falar mal, é um monte de gente que nunca muda. Aquelas pessoas que estavam ali nunca mudavam, estavam todas sempre reclamando, sempre falando, sempre murmurando, mas não tinham mudança nenhuma. Fuja desses lugares onde só tem murmuração, onde só tem gente lamentando. Começa a aproximar-se de lugares onde tem palavra reta, e a palavra de Jesus é reta. Quer ser curado? Então, em nome de Jesus, se você quer ser curado, levanta da onde você está nessa noite. Levanta-te, toma a tua maca e anda. Você precisa desse posicionamento. O posicionamento acontece muitas vezes quando nós viemos diante do altar. Sim, a gente vem posicionado. É quando você diz assim, hoje alguma coisa precisa mudar, e eu vou fazer um ato profético. Eu estou pegando a minha maca hoje, estou indo até na frente do altar do Senhor ali, e eu estou chegando aqui, eu estou declarando em nome de Jesus, que hoje para isso na minha vida. Outras pessoas precisam vir e dizer assim, hoje começa isso na minha vida. Eu não tinha essa prática, mas eu vou ter.
eu botava a culpa em A, B ou C, mas a partir de hoje não. Eu vou fazer por mim, eu não vou esperar que a minha mãe, assim como fez com os meus irmãos, faça por mim também. Não, eu vou fazer porque o meu pai hoje falou comigo. O meu pai falou comigo. Se você quer uma oração, sai do teu lugar e venha, independente do qual é a paralisia sua. Se alguém te machucou, não importa a paralisia sua, não importa quantas coisas te aconteceram, Jesus só está te perguntando: você quer ser curado? Você quer ser transformada? Você quer uma nova oportunidade? Você quer se levantar da situação que hoje está te aleijando tanto? Em nome de Jesus, não se importe com quem está ao teu redor, somente venha em nome de Jesus.